Boa noite a todos. Professor Kleber, meu áudio agora está um pouco melhor aí. Tá bom, eu acho. Não sei se estão ouvindo. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Marcos Cristiano Paludo, né? Sou um estudioso das Escrituras, também sou um teologando, estou me formando em teologia. Estou na fase final do TCC e o que eu vou fazer de apresentação aqui para vocês é base do meu TCC também, tá? Da minha apresentação que será feita no TCC, a defesa de banca, tá? Uma coisa, professor Kleber, que eu quero colocar aqui para todos é que o que vai ser apresentado aqui é uma teologia judaica. Tá? O que vai ser apresentado é em cima de um pensamento da época judaica. Contanto, eu não estou aqui para falar que esse pensamento era o único pensamento presente na época de Jesus, na época dos discípulos e apóstolos. Mas eu quero demonstrar com isso que naquela época esse pensamento era presente na época dos discípulos e dos apóstolos. Então, a Bíblia, eu vou demonstrar com esse estudo, para todos que acompanham agora ou vão acompanhar posterior, que a Bíblia, de fato, ela tem esse pensamento quando foi escrito, principalmente, por exemplo, o livro de João, tá bom? Então, ao decorrer, a gente vai conversando mais a respeito deste assunto aqui. Bom, a teologia judaica do Logos e os dois poderes no céu, tá? Então, o que a gente vai falar hoje aqui, basicamente, para todos? Aqui não está incluindo um tema que eu acabei incluindo no final, para falar também, mas eu vou falar sobre o Logos, ou Memra, de Deus, em Philon, de Alexandria, e no Targum. Também vou falar sobre a questão do filho nome na Bíblia e na literatura judaica, tá? E vou fazer a apresentação da teologia judaica do Logos e os dois poderes no céu também no Novo Testamento. Então, com base nesse princípio aqui, eu quero falar para vocês prestarem bastante atenção em tudo que vai ser dito aqui. Pode ser feito perguntas posteriormente, eu não vou ficar parando para responder, porque senão vai acabar tirando um pouco o foco, né? Porque é precisa concentração para poder fazer uma apresentação. Então, quem tiver alguma pergunta pode fazer ao final aqui da live também, da apresentação, e a gente vai poder estar conversando com todos vocês, tá bom? Então, aqui eu vou começar apresentando a ideia de Logos em João, né, no Evangelho de João, lendo o primeiro texto. João, capítulo 1, do verso 1 ao 3, diz assim: No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Essa tradução aqui eu trouxe, da Almeida Revista Atualizada. Então, eu coloquei algumas palavras aqui que eu vou fazer a colocação para vocês. Eu coloquei entre parênteses para vocês terem o conhecimento, tá? Então, no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Ele, o Logos, uma referência ao Logos, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nessa parte, quando diz nada do que foi feito se fez, uma tradução mais literal do grego seria nem mesmo uma coisa passou a existir. Então, nesse texto, você vai notar algumas coisas. O que nós podemos compreender? Primeiro, que o verbo ele já existia, ou o logos ele já existia. Também a segunda coisa que você vai poder compreender é que o verbo estava com Deus, né? Que o logos estava junto lá com Deus, e que esse logos ele era divino, como diz aqui. E mais uma coisa bastante importante é que a criação acontece por ele, através dele. Foram feitas por ele, por intermédio dele. Então aqui fica o primeiro questionamento. João estava explicando uma nova forma de ver Deus. Deus e sua palavra, Logos, são distintos, mas ambos divinos. Então como que isso funciona? Será que isso é uma filosofia grega ou se isso é um pensamento judaico? De fato, aqui eu vou fazer a apresentação para vocês também do conceito grego, né? Mas ó, eu vou colocar aqui, ó. De fato, o conceito de logos é uma ideia muito desenvolvida na filosofia
grega por Heráclito, Platão, Aristóteles, os estoicos. Tudo isso contribuiu para formar o conceito de logos lá na antiguidade, tá bom? Aí você pode até perguntar, antes de eu entrar aqui no pensamento, bom, tu vai me apresentar então um conceito grego, alguma coisa assim? Calma, que eu vou chegar para falar de Filo de Alexandria, não se precipite, você vai entender o porquê que eu tenho que explicar o logos do grego quando chegar para falar de Filon de Alexandria, tá bom? Então, não fica pensando que eu vou te apresentar algum pensamento grego, tá certo? Mas eu tenho que te apresentar o pensamento grego para você poder compreender. Então, no pensamento grego do logos, o pensamento grego, ele entende que o logos ele é dualista. Como assim dualista? O nosso mundo versus o mundo dos pensamentos, ou o mundo de Deus, o mundo da perfeição. Ou seja, o mundo físico que nós vivemos contra um mundo que nós imaginamos que é. Ou seja, o mundo onde que Deus vive, digamos assim. E eu trouxe essa imagem para contar uma pequena historinha para vocês. No pensamento grego, eles entendem como se nós estivéssemos vivendo dentro de uma caverna, fechado. Nosso mundo que nós vivemos é como se fosse uma caverna. E lá na entrada da caverna, você consegue ver sombras, você consegue ver, sabe, apenas vultos, não uma imagem concreta e completa. Então, como eu trouxe aqui, às vezes você enxerga lá para fora, vê um grande lobo, mas que na verdade esse grande lobo seria apenas um cachorrinho, né? Então, quando eu trago esse exemplo, eu quero falar o quê? Que nós precisamos e podemos aprender também um pouquinho mais deste outro mundo, ou seja, para fora da caverna, para nós tentarmos entender, porém, a nossa visão, o nosso campo de visão limitado é apenas na parte interna da caverna, e não na parte externa. Então, todas as coisas que nós vimos na parte externa, muitas vezes elas estão ofuscadas da nossa visão, para nós podermos compreender plenamente. Então, espero que vocês compreendam que hoje nós vamos ver um pouquinho mais, digamos assim, destas sombras. Nós enxergamos apenas sombras da realidade deste mundo. O mundo que vivemos contra o mundo divino. Lembrando que isso que eu estou passando para todos vocês é apenas o pensamento grego, tá? Não é o pensamento judaico ainda. O divino é o espiritual, transcendente e perfeito. Onde vivemos é material, carnal e corruptível. Com este pensamento, Deus não pode se envolver na criação do mundo físico. Por que ele não pode? Se Deus se relaciona conosco, ele estaria se corrompendo e estaria sendo injusto. Aqui está errado, deixa eu colocar, eu corrigir. Injusto com a sua própria natureza divina. Tá? Então, esse é um pensamento grego para poder entender todo o pensamento que está por detrás do Logos. Tá? Em vez disso, o mundo material imperfeito tem que ser criado por um ser intermediário chamado de Logos ou Logoi. Logoi é no plural, tá bom? No grego, logoi é plural, logos é singular. Depois foi chamado de demiurgos. Tá? Isso é filosofia. Demiurgos é uma filosofia platônica. Tá? Então, segundo o filósofo grego Platão, o artesão divino ou o princípio organizador do universo, que sem criar de fato a realidade, modela e organiza a matéria caótica pré-existente através da imitação de modelos eternos e perfeitos. Este Logos é o princípio eterno, a razão divina, o elemento básico, a ordem, o fundamento de todas as coisas criadas. O Logos está ligado ao Deus Supremo, mas é diferente, tá? Então,
olha que eu coloco aqui, o Logos faz uma intermediação entre o mundo de Deus e o nosso mundo. Essa é a função do Logos. E aqui eu trago um pequeno texto da Bíblia, que está em 1 Timóteo 2, verso 5, que diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então aqui eu trouxe esse texto apenas para mostrar que o Logos, ele faz essa mediação, da mesma forma que o nosso Messias, Jesus, é mediador, tá certo? Agora eu vou entrar aqui na questão de Logos em Fílon de Alexandria para explicar para vocês por que eu tive que fazer toda esta introdução. Fílon de Alexandria, ele foi um homem, até certo ponto, muito bem sucedido de vida, tá? Fílon, ele viveu entre o ano 15, ele nasceu pelo ano 15 ou 20, antes da nossa era comum, eu coloquei ano 15, que é o ano talvez mais aceitável na questões históricas, desculpa, mas, enfim, ele morreu por volta do ano 50 da nossa era comum. Ele foi conterrâneo de Jesus e dos apóstolos, ele tentou explicar o pensamento grego dentro do judaísmo. Nisto, ele explicou o pensamento de Logos. Ele considerava que a filosofia judaica era a mais elevada que existia. Então, eu vou explicar para vocês aqui o que eu quis escrever aqui para vocês. Fílon, ele tinha um conhecimento pleno da filosofia grega, filosofia romana, a filosofia egípcia, portanto, ele vivia em Alexandria. Alexandria, lá no Egito, era a segunda maior cidade do Império Romano da época. Então, Fílon, ele estava no local onde muitas pessoas eram extremamente inteligentes para a época. E Fílon, por ser um judeu helenista, ou seja, um judeu de fala grega, ele tinha muito zelo pela Torá e muito conhecimento dos escritos de Moisés, ou seja, da Torá e de todos os profetas. Então, o que ele quer fazer é provar e apresentar e demonstrar que o pensamento e a filosofia judaica, ela é a correta, e não o pensamento grego, e nem o pensamento romano, e nem o pensamento egípcio ou qualquer outro, mas o pensamento judaico é o correto, tá bom? Esse é o pensamento correto que devemos apresentar. Então, o que Fílon faz? Ele pega todo esse argumento que foi apresentado aqui de Logos, lá do pensamento grego, e faz a aplicação dentro do conhecimento judaico. Tu vai ver aqui na apresentação que dentro do conhecimento judaico existia um texto chamado Targum de Jerusalém, que eu vou citar mais à frente um pouco, mas adiantando um pouquinho para vocês, que esse Targum de Jerusalém, ele foi muito utilizado durante toda a diáspora, e ele foi finalizado, toda a sua escrita, por volta do século II, antes da nossa era comum. Então, ele foi muito utilizado por todos os judeus da época, inclusive lidos em sinagogas, porque ele era a tradução da Torá para o aramaico. E dentro desta tradução que foi feita para o aramaico, dentro das palavras que eu vou mostrar e apresentar para vocês, apenas alguns textos, existem centenas e centenas de textos que apresentam isso, tá? Mas eu vou apresentar apenas dois, para não ficar tão grande aqui a apresentação, que existia o Memra, tá? Que eu falei um pouquinho antes ali. Então, ele quis fazer a associação desse Memra com o Logos, tá certo? Então, o que é o pensamento de Fílon de Alexandria para a questão de Logos, tá bom? Eu tirei aqui no livro Interpretação Alegórica 2, no verso 86, que ele diz assim, ó, gênero supremo que é apenas Deus, depois de que vem o Logos divino, ou seja, depois ou em segundo lugar vem o Logos divino. Então, primeiro e apenas é apenas o Pai, apenas Deus. Mas em segundo lugar vem o Logos divino. Esse é o primeiro pensamento que eu trago aqui de Fílon para vocês. Também no livro Interpretações Alegóricas 3, no verso 96, Fílon vai dizer, bem,
Bezalel significa a sombra de Deus. Aqui, Bezalel, pessoal, é com Z, tá? Escrevi errado. É a sombra de Deus. Mas a sombra de Deus é o seu Logos, dos quais ele usou como instrumento para a criação do mundo. Então, nós temos aqui, já na interpretação de Philon, lembrando que Philon não foi cristão, ele foi um judeu helenista, ele considera que o Logos, para ele, foi um instrumento para a criação do mundo. Não grifei aqui, mas eu vou grifar agora. Então, ele foi um instrumento para a criação do mundo, tá bom? Já vimos que ele é divino, tá bom? Já vimos que ele é um instrumento para a criação do mundo. Agora vamos continuar aqui, ó. Na obra Sobre os querubins, espada flamejantes e Caim, o primeiro homem nascido do homem, nos versos 27 e 28 vai dizer assim: embora Deus seja realmente apenas um, dois são seus poderes supremos. Quais são esses dois poderes? A bondade e a autoridade. E que enquanto por sua bondade, ou seja, através da sua bondade, ele criou o universo. Por sua autoridade, ele governa o que foi criado. Tá? E no meio, como um nexo, ou seja, uma ligação entre os dois, o que é os dois? Entre a criação e o Criador, ou seja, em toda a criação e a criação que somos nós, existe uma ligação, né? E entre esses dois existe uma terceira entidade. Qual é a primeira e a segunda entidade? Lembrando, a criação e o Criador. O Criador é a primeira entidade e a segunda entidade, nesse caso, nesse exemplo, apenas é a criação. Então, a terceira entidade é o seu Logos, pelo qual ele exerce sua soberania e manifesta a sua bondade. Ou seja, o Logos ele está nesse meio de campo, intermediando entre o Criador e a criação. Para Philon, aqui então vou colocar, olha só, para Philon o Logos é separado do Pai, e o Logos que liga o mundo material que vivemos ao mundo espiritual que o Pai vive. Outro livro também de Philon de Alexandria, que diz assim, ó, quem é o herdeiro das coisas divinas, nos versos 205 e verso 206, o Pai que tudo criou concedeu seu Logos supremo e primeiro mensageiro na hierarquia, prerrogativa especial que localiza no meio, marca o limite entre as criaturas e o Criador. Este Logos está, por um lado, suplicando diante do imortal em favor da raça mortal, e, por outro lado, mensageiro do soberano perante seus súditos. Então, aqui nós podemos ver que o Logos, ele suplica por nós, ele intercede, ele fala por nós, né? Diante de quem? Diante do nosso Deus, que é imortal, em favor de nós, que somos mortais. Cheio de alegria e orgulho por tal presente, ele nos mostra dizendo: e eu estava entre o Senhor e você. Ou seja, nem incriado como Deus, nem criado como você, mas intermediário entre os dois extremos, como garantia para ambos. Para o progenitor, eu sou a garantia que o que ele gerou nunca se rebelará ou irá embora escolhendo a desordem em vez de ordem. Vou dar uma pausa aqui, depois eu continuo. Aqui você pode reparar, outra coisa que eu deixei grifado aqui, é que o Logos, ele não é um ser incriado como Deus, o Pai. Mas ele também não é um ser criado como eu e você. Ele está num meio termo entre esses dois pontos, a criação divina e o próprio Criador. Então, ele dá o entendimento que ele é um ser gerado por Deus, tá certo? Agora, se você me perguntar qual palavra
ou um substantivo que possa entender melhor esse espaço intermediário, o que eu posso dizer para você que seria um agente de Deus, ou até mesmo intermediário de Deus, ou como a Bíblia também chama, o mediador de Deus, tá bom? Deixa eu só tomar um golinho de água aqui. Eu sei, pessoal, que isso aqui pode ser um conhecimento muito novo para muita gente e que vai ficar bastante confuso, por isso que eu estou falando bem pausadamente. Espero que vocês consigam compreender tudo que eu vou dizer aqui, tá bom? Olha só, para o descendente, eu sou a esperança fundada de que o misericordioso Deus nunca se esqueça do seu próprio trabalho. Eu anuncio com efeito a criação de paz por parte de Deus, perpétuo preservador da paz, cuja decisão é acabar com as guerras. Ou seja, pessoal, esse pequeno pedacinho é a apresentação do Messias, que vem trazer a paz. Tá? Então, nesse texto aqui, nessa parte final que eu li, Philon, ele está fazendo a apresentação do Messias, que vem para fazer o quê? Trazer a paz, acabar com as guerras, os conflitos e os problemas. Tá bom? Para Philon, o Logos não é apenas um conceito abstrato e impessoal da filosofia grega, mas um ser pessoal, divino, distinto do Pai, que não é incriado como o Pai, mas também não é criado como nós, porém um ser gerado que atua pelo Pai diante da criação. Aqui outra coisa que eu quero colocar para vocês, pessoal, é que muitas pessoas subentendem que a promessa da vinda do Messias, ou o próprio Messias em si, ele não seria um ser pré-existente que seria apenas um pensamento de Deus, ou apenas uma força de que lá uma promessa que lá na frente o Messias viria, tá bom? Dentre esse pensamento, eu quero dizer para vocês, pessoal, que para Philon apenas ficar no pensamento é filosofia grega. E aqui ele apresenta que o Logos ele não é uma filosofia grega, que ele é um ser pessoal, né? Como eu coloquei aqui, ó, que não é apenas um conceito abstrato, impessoal, como é na filosofia grega, tá? Então, na parte do entendimento judaico de Philon, para ele, o Messias pré-existente, Jesus, o pré-existente, que nós vamos ver quem ele é um ser pessoal, ele é divino, ele é também distinto do Pai, ele não é um ser incriado como o Pai é, mas também não é um ser criado como nós, porém, ele é um ser gerado, que atua pelo Pai diante da criação, um agente da criação. Com isso, pessoal, eu vou entrar aqui agora na questão do Logos, no Targum de Jerusalém, que eu citei para vocês, que diz aqui assim, ó, antes de entrar no texto, tá? Este Targum é uma tradução da Torá para o aramaico. A composição data aproximadamente da primeira metade do segundo século. É também denominado como Targum de Jerusalém ou palestinense. Foi reconhecido como sendo o Targum oficial na Babilônia, no século III, e foi aceito por toda a diáspora. Então, assim, o Targum de Jerusalém, naquele tempo, ele era aceito por toda a diáspora. O que isso quer dizer? Que os judeus reconheciam que o Targum de Jerusalém, ele era ok, ele era válido, ele não era negado ou questionado, tá bom? Era ensinamentos da Torá. Então eu trouxe aqui dois textos, o primeiro que eu vou trabalhar para vocês é Gênesis capítulo 3, do verso 8, que vai dizer assim na Bíblia, na Almeida Revista Atualizada. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. No Targum de Jerusalém, ele já vai dizer assim, ó, e eles ouviram a voz da palavra do Senhor Deus, passeando no jardim, no repouso do dia. E Adão e sua mulher esconderam-se de diante do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então, no Targum de Jerusalém, ele faz a apresentação do Menra. O Menra, ele significa palavra, que no hebraico é davar e em grego é logos.
aqui no Targum, no século 3, tá bom? Antes da Era Comum, antes da vinda do Messias, bem antes da vinda do Messias, já existia o pensamento do Menra. Esse Menra é a palavra do Senhor. Então, eles ouviram o Menra do Senhor. Eles ouviram. Aqui, se fosse colocar, para dar um entendimento melhor, seria como se falar que eles ouviram a minha voz falar. Né? Então, é como se a minha voz pudesse ter vida em si mesma e falar. Entendeu? Então, é um entendimento que dá que essa palavra Menra, ela seria um ser diferente do Senhor Deus. É o mesmo pensamento que Philon, ele quer trazer quando ele apresenta o Logos, tá bom? Outro texto que eu vou trazer aqui, repito, tem inúmeros, são centenas de textos que tem aparecendo isso. Eu não vou trazer, obviamente, tudo aqui, que ia levar dias para apresentar tudo, né? Em Gênesis 19, verso 24, diz assim na Bíblia: Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. Já no Targum de Jerusalém diz: E a palavra do próprio Senhor fez descer sobre o povo de Sodoma e Gomorra chuvas de graça, para que eles pudessem se arrepender de suas obras perversas. Mas quando viram as chuvas de graças, disseram: Assim nossas más obras não são mais manifestas diante dele. Ele se virou então, ele, a palavra, o Menra, se virou então e fez descer sobre eles betume e fogo de diante do Senhor dos céus. Então aqui a gente vai ver já em Gênesis 19, 24, que o Menra também ele tem uma atividade, ele atua diretamente, porque foi ele que fez descer o fogo diante de Sodoma e Gomorra. Bom, espero que vocês tenham compreendido até então aqui. Eu vou entrar então na ideia do Logos aqui já também mais a fundo na questão do judaísmo, para que vocês possam então assim ter mais compreensão sobre esse assunto. Aqui a ideia do Logos no judaísmo, fiz essa imagem para ilustrar para vocês, que no grego Logos significa davar em hebraico, e aramaico é menra, que eu já falei, e o significado básico da palavra logos, davar ou menra, seria palavra, pronúncia, narração, coisa, princípio, revelação absoluta. Tá? Então, o logos no judaísmo não é uma coisa abstrata, como já foi falado, imaterial, impessoal, como no pensamento grego, mas um ser pessoal, que anda, como foi aqui no caso, né, em Gênesis 3, que eles ouviram a voz do Senhor, ou seja, a palavra caminhava no jardim, tá? A palavra estava passeando, andando pelo jardim, tá certo? Nisto, podemos entender que o Logos em João não é uma ideia nova. João sabia do Logos grego, mas ele não limita a ideia de Logos ao pensamento grego. O Evangelho de João descreve o Logos dentro de uma estrutura judaica presente na Septuaginta, nos Targums, em Philon, nas obras rabínicas, que eu vou apresentar aqui algumas delas depois. Isso mostra que a teologia judaica do Logos foi abraçada por vários tipos de judeus, bem como escritores do Novo Testamento no primeiro século, e um pensamento muito presente durante todos o segundo templo, lá no templo, no segundo templo em Israel. Era um pensamento muito forte e enraizado na época. E aqui agora eu vou trazer para vocês a questão do Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Que o próprio Senhor Jesus se apresenta como Filho do Homem. Filho do Homem, para quem não sabe, é a mesma expressão para Menra, ou ainda para o anjo do Senhor, ou ainda para o Logos. Tá bom? Então, aqui nós temos a primeira menção que eu quero trazer, que está na nossa Bíblia, tá? Todos têm essa passagem aqui, que está em Daniel capítulo 7. Continuei olhando até que foram postos uns troncos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve,
e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, glória, reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. E o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então, aqui eu quero apresentar para vocês o Filho do Homem. Quem é esse Filho do Homem? Primeiro, eu quero colocar aqui, ó, que ancião de dias, quando aparece aqui, é uma representação de Deus, o Pai. E aqui, quando fala que o Filho do Homem, eis que vinha com as nuvens do céu, um como o Filho do Homem, nós temos textos no Novo Testamento que apresentam a mesma coisa, o próprio Messias falando. E o Filho do Homem aqui apresentado, o próprio Jesus, ele se identifica como sendo esse Filho do Homem, que se dirige ao ancião de dias. E o que acontece com esse Filho do Homem? Ele recebe o quê? Domínio, glória, reino, né, reino, para governar os povos, as nações, né, para todos os homens e línguas o servissem. Então, ele é adorado para o servirem. O seu domínio é domínio eterno, ou seja, então, o tempo dele de vida é eterno, porque ele vai sempre ter domínio, porque foi dado a ele. Então, o domínio dele também é eterno, tá? Que nunca vai passar. E o seu reino jamais será destruído. Ou seja, também o reino dele é eterno. Então, nisso nós podemos entender o que neste texto? Que o Filho do Homem e o Ancião de Dias são pessoas distintas, não são a mesma pessoa, que o Filho do Homem recebe autoridade, poder, glória, reino, ele é adorado, como eu mostrei aqui, que todas as línguas o servissem, então ele é adorado, ele é eterno, porque o domínio dele é eterno, não vai passar, e o reino também dele é eterno, porque aqui também diz que jamais será destruído. Então aqui nós podemos ter todo esse entendimento de quem é o Filho do Homem e entender que esse Filho do Homem, esse Logos, esse Menra, ele recebe domínio, glória e tal. Ele recebe tudo isso. Aqui eu grifei para vocês podem estar perguntando, um rio de fogo que manava. Esse rio de fogo, eu quero só que vocês tenham em mente ele que está aqui em Daniel 7, porque eu vou fazer uma citação mais à frente, tá bom? Sobre esse mesmo texto. Então, aqui, o Filho do Homem no Novo Testamento, que eu acabei de fazer a citação apresentando. Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Né? Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse, és tu, o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu, eu sou. E vereis o Filho do Homem assentando à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então, o próprio Jesus, ele fala o quê? Que eu sou o Messias aqui. Segunda coisa, que eu sou o Filho do Homem que Daniel está falando ali. E eu vou vir com as nuvens conforme o livro de Daniel está falando ali também. Isso está em Marcos 14, do verso 61 e 62. Em Lucas, capítulo 6, verso 5, diz assim, ó, e dizia-lhes, o Filho do Homem é Senhor até do sábado, uma referência a ele mesmo. Isso está em Mateus 12, 8 e Marcos 2, 28. Então, ele faz essa representação que ele é o Filho do Homem. Em Lucas 22, 69, desde agora, o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. Tá? Mais uma referência. Olha só, aqui em João 5, 27. E o Pai, no caso, né, lhe deu o poder, uma referência total ao Daniel capítulo 7, né, que recebeu honra, glória, poder e tal. Para quê? Para exercer juízo, porque é o Filho do Homem. Ou seja, que é o Messias, que é o Menda, que é o Logos. João 6,62 diz assim, ó, que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estavas? Então, aqui mais uma referência
por exemplo, aqui nesse texto de João 6,62, ele está mostrando aqui nesse texto, o próprio Jesus, Messias, ele está apresentando aonde que ele estava antes. Que seria, pois, se vocês vissem subir o Filho do Homem, para onde ele estava primeiro, para onde ele estava, aonde ele habitava, entende? Então, esse é mais um texto que mostra a pré-existência de Jesus. Tá? Em João 12, 34 ao 36, diz assim, replicou-lhe, pois, a multidão: nós temos ouvido a lei de que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? E aqui eles indagaram, quem é esse Filho do Homem? Né? E olha o que Jesus responde. Ainda por um pouco, a luz. Vocês vão entender. Eu estou grifando aqui a luz para vocês entenderem lá na frente por que está grifado aqui luz. Tá? Então, ainda por um pouco, a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, credes na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse estas coisas e, retirando-se, ocultou-se. Então, aqui a luz é uma referência ao Filho do Homem. Tá? Ele faz essa apresentação ao Filho do Homem. Tá bom? Em Mateus 12, 32, se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, contra o Logos, contra o Menra, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Aqui eu não vou entrar para falar da questão do Espírito Santo, tá bom? Não vou entrar nessa questão, espero que o pessoal do chat também não fica batendo boca agora sobre esse assunto, que é outro assunto, nada a ver com o que a gente quer apresentar aqui. Mas aqui a questão é o seguinte, como existe uma distinção do Filho do Homem para com o Pai, e como foi o Pai, o ancião de dias, que entregou toda a glória, poder, autoridade, bababá, que concedeu para ele ser adorado e tal, que todo mundo vai se dobrar, que ele tem um reino eterno, que ele é eterno. Então, como foi o Pai que concedeu tudo isso? E aqui, se nós blasfemarmos, existe perdão para nós? Isso é uma referência clara para mim, que se o Espírito Santo aqui não for uma representação, uma escrita significando o Pai, o texto ele não vai ter sentido, porque se for apresentar uma trindade aqui nesse texto, o Pai, nesse caso, ficaria em oculto, e não saberíamos se poderíamos blasfemar contra o Pai ou não. Então, diretamente, o Espírito Santo, trazendo o meu entendimento particular para o texto, aqui é falando do Pai. Então, nós não devemos e não podemos blasfemar contra o Pai. Em resumo, o que é? O Pai, ele vive no céu, mas o seu Espírito atua entre nós, tá certo? Esse é o meu pensamento para vocês entenderem um pouquinho. Isso não tem nada a ver com trindade, tá bom? Em João 13, no verso 13 ao 15, diz assim, ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. Aqui, mais uma vez, o próprio Messias fala que ele desceu de lá, ele veio do lado de onde estava o Pai. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Resumidamente, o que foi levantado? Moisés levantou uma serpente no deserto e as pessoas se curvavam para essa serpente e elas recebiam graça, recebiam cura e muitas coisas aconteciam de milagres. Então, nesse sentido é que o Messias ele faz essa apresentação. E olha o que diz em João 17, verso 4 e 5, falando do próprio Messias. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me conferiste para fazer, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Então aqui há mais uma apresentação de que o Messias ele existia antes que houvesse a nossa criação. Aqui está apresentado, dentro do Novo Testamento, também a questão do Filho do Homem.
Então, agora eu quero fazer aqui a apresentação para vocês. Já estamos quase na parte final da apresentação, depois vocês vão poder fazer muitas perguntas que vocês quiserem, tá bom? Dentro aqui, ó, o conceito do Filho do Homem expresso em livros não canônicos judaicos, ou seja, na literatura judaica. Eu trouxe aqui apenas poucos textos, tá? Não trouxe muita coisa também, porque não tem como trazer tudo. Então, eu trouxe aqui do primeiro Enoque, no capítulo 48, que vai dizer, naquele lugar eu vi o poço da justiça, ele era inesgotável, e ao seu redor havia muitos poços de sabedoria. Todos os que tinham sede bebiam deles, e eram saciados de sabedoria, e moravam junto aos justos, aos santos e ao eleito. E naquela hora, o Filho do Homem era mencionado diante do Senhor dos Espíritos, e o seu nome era referido do ancião. Aqui esse texto, o que ele está querendo mostrar? Que a distinção entre o Filho do Homem e o Senhor dos Espíritos, que é o ancião de dias, a exemplo lá no livro de Daniel. Então aqui você já tem a menção do Filho do Homem e de Deus o Pai em separado. Continuando também, ainda em 1 Enoque 48. Antes que fossem criados o sol e os signos, e antes que fossem feitas as estrelas do céu, o seu nome era pronunciado diante do Senhor dos Espíritos. Ou seja, demonstrando essa pré-existência, né? Ele será um cajado ao justo para apoiá-los e para que não caiam. E ele será a luz dos gentios. Lembra que eu falei aqui para vocês guardarem quando eu falei de luz? Primeira parte aqui, né, que está aqui. Agora até perdi o que estava falando de luz. Mas enfim, vamos voltar lá ao texto. Quando falou aqui, ó, de luz, né? Em João 12, né? Que ele fala de luz. Então, aqui em Enoque, o primeiro Enoque 48, o próprio Enoque fala que ele será a luz dos gentios. E esse texto, ele está ligado, olha aqui, ó. E o texto mostra que o Filho do Homem era pré-existente e que será a luz dos gentios. O texto é citado em Isaías 49:6 como uma passagem messiânica. E também é citado em Lucas 2:32, onde Jesus estava no templo. Olha o que diz Isaías 49:6. Sim, diz ele, pouco é os seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios. Uma referência clara que Isaías usa com conhecimento de Enoque. Para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Em Lucas 2:32 vai continuar falando. Luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Uma referência que foi feita, agora esqueci o nome do rapaz, que era já um senhor de idade, um senhor, esqueci o nome dele, que ele fala, meus olhos agora já viram a tua salvação, agora posso ir em paz. Eu não me lembro o nome dele. Se o irmão souber, o pastor Kleber souber, pode falar que eu acabei me esquecendo, agora me deu um branco. Mas enfim, só pegar lá em Lucas 2, você vai ver a história, né? Em Enoque, também continuando em 48, vai dizer, todos os que habitam na terra cairão diante dele, ou seja, dobrarão os seus joelhos, o abençoarão e glorificarão, e cantarão canções em nome do Senhor dos Espíritos, ou seja, todos vão adorar, louvar ao Messias, ao Filho do Homem, tudo isso em nome do Pai, ou seja, em nome do Senhor dos Espíritos, ou em nome do ancião de dias referido em Daniel 7. Portanto, o eleito e escondido subsistiu em sua presença antes que o mundo fosse formado para sempre. Aqui outra revelação que nós temos é que ele é o eleito, o escolhido, ele é o Messias, o ungido de Deus, e ele foi escondido propositalmente antes da criação do mundo. Então, olha, eu fiz aqui a colocação, pensei que não tinha escrito. Ó, nesse texto mostra que o Filho do Homem é adorado, como em Daniel 7, porém, nesse texto, ele é adorado junto com o Senhor dos Espíritos. Ele foi eleito, escolhido e foi escondido antes
da criação. Continuando aqui, Enoque, em 1 Enoque 48, na sua presença ele existiu e revelou aos santos e aos justos a sabedoria do Senhor dos Exércitos, pois ele preservou o lugar dos retos, porque agora eu não sei o que eu quis dizer, porque eles iraram, porque eles, aqui é plural, porque eles iraram e rejeitaram este mundo de iniquidade, e detestaram todas as suas obras e caminhos, no nome do Senhor dos Exércitos. Nesse texto, o Filho do Homem faz o papel de intermediador, faz a intermediação entre Deus e o mundo, para revelar a sabedoria de Deus. Falaram aí no chat que era Simeão o nome dele. Obrigado, tá, pessoal? Em 1 Enoque, é lá em Lucas 2 que eu estava falando. Em 1 Enoque 69, está escrito assim: e havia grande alegria entre eles. Bendiziam, louvavam e exaltavam, porque o nome daquele filho do homem tinha sido revelado a eles. E ele sentou-se no trono da sua glória, e o julgamento foi dado ao Filho do Homem. Vocês estão lembrados dos textos que eu li aqui do Novo Testamento, que o próprio Messias fala, né? E ele mandará os pecadores serem retirados e exterminados da face da terra, e aqueles que desviaram o mundo. Nesse texto, deixa eu dar um assim melhor. Nesse texto, o Filho do Homem torna-se conhecido, o seu nome, a sua natureza são revelados. Ele está sentado no trono de glória no céu, lá junto com o Pai. É uma demonstração que o Filho do Homem tem um trono. O Filho do Homem é dado toda a autoridade para julgar a humanidade, para condenar os pecadores. Então, aqui, quando é falado no Novo Testamento, lá muitos textos apresentam que Jesus ele vem para salvar os pecadores, mas é ele que vai conceder, ele que vai ter toda a participação na hora de demonstrar quem é o salvo, quem não é. Ele é o nosso advogado perante o Pai, mas é através dele que todas essas coisas vão acontecer. Continuando em 1 Enoque 69, serão aprisionados com correntes e serão encerrados no lugar de sua destruição, e todas as suas obras desaparecerão da face da terra. E naquele dia em diante não haverá nada corruptível, pois aquele Filho do Homem surgiu e sentou-se no trono de sua glória, e todo o mal desaparecerá e será retirado de diante dele. E a palavra daquele Filho do Homem será forte diante do Senhor dos Espíritos. Pessoal, espero que vocês estejam conseguindo entender os textos que eu estou passando. Eu mostrei muitos textos do Novo Testamento, do Antigo Testamento. Eu estou mostrando agora na literatura judaica. Daqui a pouco eu vou mostrar também rabinos falando dessa questão, ou sábios do judaísmo falando também desta questão, tá bom? Então, espero que vocês estejam entendendo que o Filho do Homem é uma referência ao Messias, que ele surgiu, né, que ele veio, e ele sentou-se no trono da sua glória. Como o Messias, ele está à destra de Deus o Pai hoje, tá certo? Vamos mudar agora de livro e vamos para 4 Esdras, lá no capítulo 13. Depois destas coisas olhei, e eis que uma multidão inumerável de homens estavam reunidos diante dos 4 ventos do céu, para fazer guerra contra o homem que veio do mar. E olhei, e eis que ele esculpiu para si mesmo uma grande montanha, e voou em cima dela. Quando viu o avanço da multidão se aproximando, ele não levantou a mão, nem segurou uma lança, ou qualquer arma de guerra. Mas eu só vi como ele enviou-lhe da boca, como se fosse um rio de fogo. Lembra que eu pedi para vocês gravarem lá em Daniel, capítulo 7? Lembra? Um rio de fogo. Todos esses foram mesclados, o rio de fogo e a respiração de fogo e da grande tempestade, e caiu sobre a multidão que foi preparada para lutar, e foram todos queimados. Aqui existe um paralelo entre Isaías capítulo 11 e Daniel capítulo 7,
Em Isaías 11, ele não usa armas para lutar contra os ímpios, mas sua respiração e sua boca são suas armas mortais. Eu trouxe o texto de Isaías para vocês verem. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro de seus lábios matará o perverso. Como foi colocado aqui, foram todos queimados, tá certo? E isso foi com a boca, como diz aqui em 4 Esdras 13. E aqui nós estamos indo na última parte, falando do anjo do Senhor. Tem muitos outros textos também referente ao anjo do Senhor. Muito óbvio também, não vou trazer todos eles que está na Bíblia. E que anjo do Senhor é uma representação dizendo também, como se fosse o Menra, como se fosse o Logos, como se fosse o Filho do Homem, tá certo? Em Êxodo, capítulo 23, no verso 20 e 21, diz assim: Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Aqui uma referência muito grande de Êxodo 23, 20, é que é um anjo. Esse anjo, ele tem um poder para perdoar ou não a transgressão que eles iriam vir a cometer, que é a adoração do bezerro de ouro. Então, esse anjo ele teria poder para perdoar ou não, né? Então, nesse caso, ele não iria dar perdão. Então, é um anjo que tem poder para isso. E neste anjo está o nome do Pai, o nome de Deus. Olha aqui que diz no Tur Harok. Esse Tur Harok, ele é um comentário da Torá escrito por Jacob ben Asher. Tá bom? Se você quiser pesquisar mais a fundo a respeito, é um comentário da Torá escrito por Jacob ben Asher. Ele diz assim, referente ao eis que envio um anjo. De acordo com Urashi, a Torá já sugere, neste ponto, que os israelitas se tornarão culpados de um pecado. Aqui, entre parênteses, fui eu que coloquei, tá, pessoal? Não está escrito isso no comentário, que é do pecado do bezerro de ouro, tá? Que fará com que a atual proximidade de Deus, a essência, seja substituída por um intermediário, um anjo. Lembra que eu citei a questão que o Logos, ele significa um intermediário? Aqui o anjo, ele é a representação desse intermediário. E aqui ele fala para fazer a comparação em Êxodo 33, 2, que é referente a esse pecado de ouro, por isso que eu já coloquei aqui. Rashi menciona isso, embora por insistência de Moisés. A presença de Deus eventualmente acompanhou o povo, até que sob Josué foi substituído pelo anjo mencionado aqui. Então aqui não é qualquer anjo, nós vamos entender o porquê que não pode ser qualquer anjo, que você pode falar, não, mas ele era um anjo do Senhor, era só um mensageiro, era só um ser enviado por Deus, não tem nada a ver com o Messias, esse anjo aqui. Calma, você vai entender o porquê que aqui não pode ser um anjo qualquer. Eu vou ler outro comentário que vai estar aqui depois do texto de Gênesis 48, do verso 15 e 16, que diz assim, olha só. E abençoou a José, dizendo, o Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo o mal, é o mesmo anjo que ele lutou em Betel. Abençoe estes rapazes, que era a benção de Efraim e Manassés. Seja deles chamado o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Olha o que diz aqui no Targum de Jonathan, tá? No Targum, que esse Targum ele foi escrito no 2º século. Se eu não estou enganado, depois da nossa era, ele foi finalizado ali, tá? Fica contente
que o anjo que tu ordenaste para mim, o anjo que tu ordenaste para mim, para me redimir de todo o mal, possa abençoar as crianças, e que meu nome seja chamado sobre eles e os nomes de meus pais, Abraão e Isaque. E como os peixes do mar, ao se multiplicarem, se multipliquem no mar, assim os filhos de José se multipliquem abundantemente no meio da terra. Então, aqui no Targum, você vai entender e ver que, quando aqui está citando apenas o anjo, é o anjo que foi ordenado pelo Pai, por Deus, para atuar. E esse anjo, ele podia abençoar. No Tur Harok, também o mesmo comentário escrito da Torá por Yaakov Ben Nasser, o anjo que me redimiu e etc., que ele vai fazer a citação desse texto, alguns comentaristas entendem isso como uma referência a Deus que pastoreou Jacó por meio de um anjo. Então, é um anjo apenas. Mas será? Olha o que diz esse outro comentário, que é o Siftei Hakamim. Comentário, esse Siftei Hakamim é um comentário sobre os comentários de Rashi, escrito por Shabbatai ben Yosef Bas. O anjo que geralmente era enviado a mim em meu tempo de aflição, Rashi sabia disso, porque um anjo é incapaz de redimir alguém sem a permissão de Hashem, ou seja, de Deus, o Pai, tá? Do Yud-He Vav-He. Então, aqui, pessoal, essa parte que é a finalização da minha apresentação, eu quero falar para vocês, até eu posso já parar aqui a transmissão, professor Kleber, só para falar mais perto com o pessoal, que aqui eu quis fazer a apresentação que o Menra, que o Logos, que o Filho do Homem, que o Anjo do Senhor, eles são todas mesmas pessoas e que representam o Messias. Isso é apresentado não apenas numa teologia ou num pensamento grego, como eu quis fazer a apresentação, mas ele é apresentado com uma autoridade maior dentro do pensamento rabínico, nos escritos judaicos, dentro do Targum, e ele foi elaborado e apresentado com uma forma bem ampla para uma pessoa que viveu no tempo de Jesus, foi conterrâneo de Jesus, foi conterrâneo dos discípulos, que foi filho de Alexandria. Então, eu fiz essa apresentação com o intuito não de falar que esse era o único pensamento presente na época, mas de apresentar que esse era um pensamento presente na época. E que esse pensamento, eu acredito muito piamente que foi ele que, esse pensamento que fez com que João escrevesse o que ele escreveu sobre João capítulo 1 e todo o seu livro, né? Todo o livro de João. Tá bom, professor? Eu queria apresentar todas essas coisas.